essa aula mais do que especial. Como aí tu pode, tá, lucrar, vai, R$ 1.000 por semana, tava bom? Porra, R$ 1.000 por semana, eu acho que faria uma grande diferença. Tu que só tá quebrando a banca, presta atenção no evento aqui, viu? Esse evento mais do que especial. Vou te ensinar de forma detalhada o que eu utilizei para ganhar dinheiro hoje, para ganhar dinheiro ontem, certo? Algo que tu nunca viu, essa estratégia aqui é fora da curva, tá? É leitura de preço e volume raiz, é isso que tu vai aprender. Tu não vai aprender uma estratégia Ctrl+C, Ctrl+V, tu não vai aprender uma estratégia mágica, não, arroz com feijão. Uma estratégia simples para tu fazer aí, vai, R$ 1.000 por semana. Bom demais. Tá, R$ 1.000 por semana. Simbora, investidor. Ó, tu que tá assistindo gravado, atenção dobrada. Eu tô aqui na corretora Binomo, mas independente da corretora, opero na Cortex, opero na Pocket Option, tá? Independente da corretora, vai entender e vai pegar uma visão muito profissional. Beleza? Eurocard, já levando como base, eu estou operando à tarde, então eu já tenho na minha mente que eu tenho que buscar operações mais curtas do que habitualmente eu busco. Certo? Então já levei isso no mental ali antes de sequer pensar em operar, tá, investidor? Então vamos lá, Eurocard, tá? Eu vou abrir o Eurocard. Ó, aqui eu já tinha feito a minha análise, esperado, tá, tudo acontecer, mas eu vou descrever para tu entender como que funciona essa estratégia. Primeiro, o que a gente vê aqui no Eurocard em 15 minutos? Movimento de baixa, certo? Movimento de baixa bem forte, beleza? E a gente percebe que os pullbacks desse movimento de baixa, eles são uns pullbacks basicamente de um candlestick. Vocês estão conseguindo ver isso daqui, ó? Movimento de baixa, eu não quero saber do restante aqui, sinceramente, viu? Eu quero saber o que aconteceu durante a manhã e durante o início da tarde. E é basicamente o cenário que eu estou operando. Tá? O horário aqui, ó, em que eu fiz a operação era 13h31 da tarde. Eu já tinha feito uma operação pela manhã. Essa é a minha segunda operação. 13h31 da tarde, presta atenção. Então eu não quero saber o que aconteceu ontem. Dá para marcar mínima e máxima dos dias passados? Dá. Mas eu quero simplificar a coisa aqui para tu entender, mesmo tu que não manja nada. Tá? Então, ó, movimentozinho de baixa aqui, certo? Pode perceber que as velas de alta, que a gente chama de pullback, são sem volume, né? Sem nenhum volume, uma vela pequenininha que deixa pavio para os dois lados, como aqui, ó. A gente chama isso de gift, que é um pullback de uma vela. Tu não precisa entender isso daí, eu só quero que tu pegue aqui a visão do cenário, do que estava acontecendo com o Eurocard quando eu abri ele. Tá? Movimento de baixa, pullbackzinho de uma vela. Tá vendo os pullback como é curto, sem volume? Isso demonstra que o movimento de baixa ele tá forte, tá? Por isso que o pullback não entra, não encorpa, não pega volume. Bom? Então vamos lá, movimento de baixa, pullbacks de uma vela aqui. Beleza? Aqui, ó, o pullback entrou, tá? E fez um padrãozinho de topo. Então eu tava enxergando tudo isso daí. Tá? Tava acompanhando a movimentação de baixa. Aqui o pullbackzinho entrou com um pouquinho mais de volume e me deixou um candle, tá? Formando o que a gente chama de padrão de topo. Vocês estão vendo aqui? É aqui no finzinho, ó. Tá? Por enquanto eu não tava fazendo absolutamente nada, eu só tava enxergando, olhando, tá? Eu operei aqui basicamente o que eu denomino aqui no canal como a vertente movimento. Eu ia a favor do movimento, ia a favor das tendências, mas não é igual o maluco buscando o tradezinho de 1 minuto, de 5 minutos, não, é buscando um trading mais longo. Não tão longo porque a gente está no período da tarde, lembra? O JR falou lá no início. Período da tarde, menos movimentação. Ou seja, tradezinho aqui de 30 minutos. É agora que eu vou fazer minha venda aqui, ó. Depois do ativo, ele dá um pullback, me deixar um padrão de topo, perdendo volume, tá? Então percebe que o segundo candle do pullback, ele perde volume e vira um candle vermelho, né? Onde o meu mouse tá aqui, ó. É um pouco ruim de ver, mas a gente já vai simplificar mais, tá? Então eu faço o meu trading aqui vendido, 30 minutos de operação, R$20 mil, tá? R$20 mil. Agora eu vou lá pro Trading View para tu entender. Presta atenção, ó. Então eu fiz o meu trading aqui,
durante a tarde, trading mais curto, porque a tarde tem menos volume, né? As tendências elas ficam mais troncadas. Normalmente a gente tem um movimento oposto ao que aconteceu de manhã, mas trading mais curto. Tá? Eu vou a favor aqui nesse trading da tendência, que é uma tendência baixista, uma tendência de baixa. Eu esperei o pullback e uma perca de volume no pullback. Não só isso, eu esperei um candle quase que de confirmação. Tá vendo que esse candle de 5 minutos eu esperei ele inclinar para mim buscar uma operação. Eu esperei ele violar o último candle aqui para mim buscar essa operação. Eu já trouxe isso daqui no canal, viu? É basicamente tu buscar uma confirmação em M1. É para isso que serve M1, velho. Para tu buscar uma confirmação da volta da tendência, por exemplo, ou a confirmação de um rompimento. Para isso que tu analisa o tempo gráfico de M1. E foi isso que eu analisei aqui para confirmar a volta da minha tendência. Então, ó, movimento de baixa, certo? Pullbackzinho aqui, padrão de topo, candle sinalizando a volta. Fiz a minha operação de venda 30 minutos. Eu vou lá agora para o Trading View. Não, calma, eu vou botar em 5 minutos agora. Olha como está em 5 minutos. Em 5 minutos, eu já consigo ver o quê? Ó, em 5 minutos eu vejo o movimento de baixa, tá? Vejo o pullbackzinho aqui, ó, e já tem a volta, né? Sinalizando a volta. Outras coisas que estão a favor da minha operação. Média móvel, tá? E tem uma LTB bem discreta aqui. E tem uma LTBzinha bem discreta aqui. Bom, fiz a minha vendinha. Deixa eu acho que se eu não me engano eu vou lá pro Trading View agora. Ó, então fiz a minha venda aqui, 30 minutos. 30 minutos. E eu, nessa venda aqui do Eurocad, eu peguei a última venda do dia. A última venda possível no Eurocad no dia, eu peguei. Depois o ativo lateraliza. Você já vai pegar a visão, eu vou te mostrar tudo. Tudo, tá? Desse contexto que gerou uma oportunidade. Eu fiz a minha operação, geri durante a operação e depois lucrei. Já vai entender tudo. Ó, aqui eu vou pro Trading View. Essa plataforma aqui, para quem não sabe, é só para analisar, tá? É ao vivo, Fabiano. É só para analisar, viu? Essa plataforma que eu utilizo aqui. O Trading View é só para analisar. Então aqui eu tô com o Eurocad aberto. Mesma coisa, tá? E o que a gente vê aqui? Aqui a gente vê com mais exatidão, né? Com mais clareza a gente vê o movimento de baixa. A gente vê quase que uma LTBzinha aqui, tá? A gente vê um falso rompimento da média de 20 períodos. O que é um falso rompimento? É quando o rompimento entra e a gente não tem o segmento do rompimento, tá? Então a vela fecha rompendo a média, que é essa linha azul, e depois o outro candle em seguida rompe de novo, só que para baixo. Então não continua o rompimento dessa média de 20. Falso rompeu. A gente tem o que aqui também, ó? A gente tem topos descendentes, topos caindo. Tudo de bom nesse trading aqui, investidor, apesar de ser durante a tarde. Olha como já caiu bastante, né? Então eu cogitei, antes de fazer essa operação, se o movimento não estava cansado. Porque, porra, se tu perceber aí, investidor, prata da casa, as paridades do mercado aberto que caem muito durante a manhã ou sobem muito durante a manhã, à tarde elas ficam mais mornas. Então, porra, caiu pra caramba durante a manhã, eu tava meio escamado de fazer essa venda. Apesar disso, tudo tava confirmando para mim vender aí. Então, a gente vê aqui um cenário bem legal. Eu esperei esse pullback aqui, tá, investidor? Então, ó, pullbackzinho, sinalizou a volta, eu entrei nessa sinalização de volta. A favor das médias móveis, a favor da tendência, tinha uma LTBzinha. Se eu puxava em outros time frames, estava legal o cenário, tá? Ó, aqui eu começo a traçar, se eu não me engano, Fibo. Então eu venho, tu não precisa entender isso daqui, tá? Tu só tem que entender o porquê eu busquei essa operação. E aí que compõe a estratégia. E tu vê, investidor, que não é uma estratégia Ctrl+C, Ctrl+V, não é algo super simples, né? Não. Eu analiso o preço, analiso o volume, analiso os candlesticks. Essa é a análise raiz. Por isso que não é algo, pô, comprou, vendeu. Ah, bateu aqui, comprou, bateu aqui, vendeu. Não. Tu não me vê ensinando esse tipo de estratégia. Eu ensino leitura de preço, leitura de volume. A partir da leitura do preço e do volume,
cascalho uma operação, né? Se os gatilhos, se tudo confluir para a tua operação bonitinho. Então tudo estava confluindo para minha venda aqui. Eu vim com Fibo, comecei a fazer projeção, ó. Aqui é a projeção de 100%, ó, 100% para baixo, daquele micro movimento ali de cima. Depois, projetei mais ainda, tá? Próximo alvo, ó. Vim com 61.8 aqui na cabeça do pivô. Próximo alvo aqui. Beleza? Então aqui eu já comecei a utilizar Fibo, tá? Para mim demarcar alvo. Beleza? Para mim demarcar alvo. Então, porra, a especulação é que o ativo iria vir, por exemplo, se rompesse esse fundo até aqui. Se rompesse esse fundo aqui, o ativo ia buscar o meu próximo alvo. Como eu estou operando durante a tarde aqui, eu busquei uma operação curta, viu, investidor? Já sabendo que o ativo não vai se movimentar tanto, tá? Então eu fiz uma vendinha aqui, começou a andar. Começou a andar o meu trading, tá? Vou dar uma pulada aqui, ó. Ó, aqui já tinha mais duas velas de M5 e continuou andando. Uma coisa linda, ficou brigando com o fundinho ali, ó. Não chegou a romper o fundo, ó. Ó o fundo ali, brigando com o fundo, tá? Então como, ó, aqui rompeu o fundo. Como eu tinha um espaço legal até o fundo, não necessariamente precisava romper, família. Se não rompesse o fundo aqui, eu ainda estava tranquilo. Então eu fiz uma operação curta já pensando nisso. Porra, se o ativo buscar uma pernada e testar o fundo e não romper ele, tranquilo, eu ainda vou acertar minha operação. Então, ó, começou a andar e depois voltou um candlezinho de pullback, se eu não me engano. É, ó, candlezinho de pullback. É aqui que o candle é isso, ó, o candlezinho de pullback, que é o último candle da minha operação, durou 30 minutos. Então eu fiz a minha venda e 4 candles de M5 andaram a favor do meu trading e o último andou contra. O resultado foi uma vitória. Já vai ver o meu saldo aqui subindo, ó, de 36, tá? Foi para... Vamos ver aqui para toda a casa. Ó, vai finalizar agora. Cadê? Quase buscou a taxa. Quase que buscou a taxinha do JR. Finalizou. Foi para 72, tá? Então, depois disso daqui, depois do meu trading, o ativo simplesmente lateralizou, velho. Então essa foi a última venda que rolou no euro-dólar. Então eu fiz uma venda a favor do movimento, depois do pullback acontecer e depois do pullback me sinalizar o fim dele. Eu vou lá pro euro-dólar agora para tu pegar uma... Desculpa, Eurocad. Eu tô falando do euro-dólar, Eurocad, tá? Eurocad. Beleza? Eurocad aqui, presta atenção. Ó, aqui foi o fundo onde o Eurocad ficou brigando e lateralizou. Eu busquei aqui, ó. Foi aqui que eu vendi, ó. Então foi a última venda que rolou no Eurocad. Depois disso ele lateralizou, tá? Lembrando que essa paridade estava com um payout muito bacana lá na Cotex também. Beleza? Então, muito lindo o movimento. Olha o movimento descendente. Eu aproveitei aqui, ó. Ó, foi aqui que eu entrei. Aqui que eu entrei vendido, ó. Exatamente aqui, tá? Beleza? Depois do pullback e da sinalização de volta. E olha que interessante, essa sinalização de volta, que é esse candle vermelho, que me sinaliza a volta da tendência e o fim do pullback, ele engolfa o candle anterior, ele rompe o candle anterior, o que é muito interessante. Tá? Então eu fiz um trading aqui, foi a última venda do dia no Eurocad, felizmente. Ó, depois disso, o ativo faz esse fundinho, beleza? E lateraliza. Faz esse fundinho e lateraliza. E olha que interessante, a formação desse fundo coincide com o suporte em 30 minutos, ó. Tá? Então por que o ativo ele brecou nesse fundo e não andou mais? Porque era um suporte do dia anterior, tá? Era um suporte de segunda-feira. Beleza? Então pode ver que cravou aqui nesse suporte, tá? Cravou aqui nesse suporte, né? Agora até chegou a romper, ó. O candle aqui de 30, né? Mas o porquê de ter parado ali? Ó, rompeu agora, velho. Acabou de romper. Acabou de romper aqui o Eurocad. Suportezinho.
Aí já dá para projetar. Já dá para projetar. Possível queda aqui, tá? Continuidade dessa queda no EuroCAD. Amanhã vamos ver o que vai acontecer. Amanhã vamos ver o que vai acontecer. Mas eu quero que tu entenda como eu peguei essa operação pós-pullback. Em 15, olha só. Em 15, olha como esse candle aqui, ó, ele me sinalizou o fim do pullback. Né? Porra. Pullbackzinho entrando, logo o candle estilinga até lá em cima e devolve tudo no mesmo candle. Então olha como fica em 15, olha como fica em 5. Tá? Foi aqui que eu busquei minha operação. Beleza? O fundo aqui era um suporte muito forte em M30. E eu já tinha visto, investidor, esse suporte. Eu fiz minha venda sabendo do suporte forte que tinha aqui, do obstáculo, né? A gente chama na minha formação de obstáculo. Eu já estava com essa visão. Mas como tinha espaço aqui, ó, eu fiz um trade de 30 minutos, né? Não tinha espaço para 5, 10, 15, 20, 25, 30, vai para umas 5 velas de M5, talvez 4. Tinha um espacinho, né? Então, eu fiz já imaginando que o ativo poderia brecar nesse obstáculo. E é o que acontece, ó. Ele breca nesse suportezinho de M30. Beleza? Então a estratégia foi basicamente eu operar a favor da tendência depois do pullback. E eu analisei tudo, tu viu, né? Não foi simplesmente uma coisa. É o cenário como um todo. O cenário como um todo era uma queda. Tá? Eu esperei um pullbackzinho. Esperei perder volume esse pullback. Tá? Isso confluía com uma LTB que vinha daqui. Confluía com bastante coisa. Então eu esperei o pullback perder volume, esperei um candle confirmar a minha operação, aí eu fiz uma operação de 30 minutos. Como eu estou operando à tarde, não vou buscar uma operação tão longa, certo? Não vou buscar uma operação tão longa. Beleza? Então, o EuroCAD cedeu oportunidades hoje. Eu fiz a última vendinha do dia, a última vendinha que entrava ali, e tu percebe, investidor, tu que está operando no mercado aberto, tá percebendo que durante a tarde o mercado é mais morno. Ou lateraliza ou anda pouco. Ou lateraliza ou anda pouco. Durante a tarde é isso. Ou lateraliza ou anda pouco. Mercado aberto, né? O OTC não. O OTC a todo momento tem movimento, tem tendência. Certo? Então o ativo EuroCAD movimento de baixa, tá? Eu fui para operar durante a tarde, era 1 e pouco, fiz uma operação de 30 minutos, depois do pullback me sinalizar o término. Depois desse pullback me sinalizar o término. Certo? Ficou alguma dúvida sobre essa estratégia? Muito mais que uma estratégia, leitura de preço e volume. Isso ninguém te ensina, só aqui no canal do JR, velho. Tu aprende, viu? Leitura de preço e volume raiz, projeção. Eu falei por cima ali da projeção, mas é super útil o projetar, né? Com Fibo. Tá? Aqui, por exemplo, eu também utilizei, quem é da minha formação sabe do que eu estou falando, eu também utilizei Fibo no micromovimento. Tá? Então eu vim com Fibo aqui no micromovimento também. Deixa eu puxar em 15 aqui, ó. Quando começou a corrigir, puxar em 5, opa, aqui já foi a minha operação. A minha operação foi aqui na média. Hoje meio que falso romper a média. Então tudo foi uma confluência, né, que o JR buscou. Movimento de baixa, pullbackzinho, sinalizou o fim do pullback, falso rompeu a média de 20. O que é falso romper? É chegar a romper e não continuar, né? Não continuar. Considero como falso rompimento. Por que não? Não é só quando não passa da média que é falso rompimento. Quando passa e volta, falso rompeu. Então é um acúmulo, né? Tem uma LTBzinha, certo? Possivelmente o ativo está sendo puxado por esse fundo, né? Por esse fundo, tá? Que é uma zona onde tem muita posição, aqui muita gente posicionada, por isso que ele tende a buscar fundo. Por isso que aqui forma, por exemplo, um suporte mais para frente, né? Mas aí eu fiz a operação. Bom, eu fiz a operação. Ah, tava falando de Fibo, né? Eu usei Fibo aqui ó, no micro movimento também. Então nesse movimento pequenininho, ó, vim com Fibo. Pode ver que corrigiu em 61.8, cravado, né? Então além de uma LTB, além da confirmação
tinha 61,8 agindo como uma zona de retração. Agindo como uma zona de retração. Tá? Então eu fiz esse trading, foi um trading arriscado, tá, investidor? Não foi dos melhores. Por quê? Porque a gente tinha um obstáculo logo aqui, ó. Então aqui era um suportezinho DM30. Ó, era a mínima, se eu não me engano, do dia de segunda-feira. É isso, foi o ponto mínimo que segunda-feira chegou. Tá? Então isso acontece muito, viu, investidor? Do ativo, por exemplo, amanhã, quarta-feira, e buscar a mínima do dia de hoje, o ponto mínimo que o gráfico atingiu terça-feira, ou o ponto máximo. Então ele vai lá buscar a máxima amanhã. Qual que é a máxima de terça-feira? É aqui, ó. Aqui é a máxima de terça-feira. Então o ativo, por exemplo, amanhã pode ir lá querer buscar a máxima do dia passado. Enfim, acontece muito isso. Veio aqui, testou, tá, uma vez, depois veio testar de novo, que foi aonde eu peguei minha operação, aqui a favor, né, do objetivo. E depois de não romper, lateralizou. Depois de não romper, lateralizou. Certo? Trading bem fundamentado, só que arriscado. Por que é arriscado? Primeiro, obstáculo em M30 perto. Não tá colado, né, velho? Por isso que eu fiz a operação. Se tivesse colado aquele suporte muito próximo da onde eu iria buscar minha taxa, aí eu já ficaria meio assim. Então tem um perigo, né? Tem um obstáculo próximo. Durante a tarde, já que o ativo caiu pra caramba durante a manhã, tende a ficar mais morno. Então é outra coisa que me assusta, né? Então é uma operação aqui, investidor. Essa operação que eu fiz durante a tarde foi uma operação perigosa. Indo a favor do movimento à tarde, sendo que de manhã tinha caído pra caramba. Obstáculozinho aqui. Então foi uma operação perigosa. Só que foi o que o JR achou durante a tarde, viu? Muito morno, né? Durante a tarde. Muito morno. Tá? Então foi o que o JR achou, né, velho? Foi o que o JR achou, mas não é das melhores operações. Tem bastante perigo. Bastante perigo aí. Não adianta, né? Vir aqui falar que a operação, a estratégia é perfeita. Não. Esse tipo de operação que eu fiz durante a tarde a favor do movimento é uma operação de perigo, porque durante a tarde, normalmente, os movimentos brecam. E foi o que aconteceu, né? Eu não diria sorte, eu diria mérito, né? Por mérito, eu peguei a última venda do dia. Depois disso, o ativo lateraliza, ó. Não dá mais para tu operar vendido. Muito curto as pernadas, né? Olha a distância entre topo e fundo aqui, como é curta. A zona de range, né, é muito curta. Então é difícil de tu buscar uma venda. A última venda a favor do movimento foi essa. Esse foi o EuroCAD, meu amigo. Esse foi o EuroCAD. Teve outras paridades, com movimentos lindos, tá? Durante a manhã principalmente. Mas foi essa que o JR aproveitou. Tá? Foi essa que o JR aproveitou. Perigosa. Mas eu queria trazer para tu entender que à tarde dá para tu operar de modo profissional, tá? Só que com mais cautela, buscando operações mais curtas do que habitualmente tu busca. Beleza? Buscando operações mais curtas do que habitualmente tu busca. Deixa eu ir pro chat aqui agora. Isso, Fabiano. Eu considero esse trading cansado. Motivo número 1, porque o movimento já estava muito longo. Já tinha caído demais, né, velho? Tá? Já tinha caído demais. Então por isso que eu considero um trading, igual tu falou ali, né? Então já tinha caído demais, poderia estar cansado, só que tudo me levava para uma venda. Então apesar de estar cansado, apesar de ter um obstáculo próximo, eu tendia a fazer a venda, porque tudo que eu levo como base estava confluindo para mim fazer essa venda. Eu só opero, família, quando o meu operacional bate com o que está acontecendo no ativo. Antes eu agia como criança, né? Eu agia como criança, porra. Saía operando igual maluco, certo? Saía buscando retração em média móvel. Então, cada dia eu operava de uma forma antigamente, quando eu só quebrava a banca. Até que eu revolucionei. Hoje em dia, eu só opero quando o meu operacional conflui, quando acontece o que tem que acontecer. É como se fosse, né, um químico. Sabe aqueles químicos que vão para a cena de crime? Porra, eles não podem chegar na conclusão
que o JR matou os roletador se eles não encontrar a arma do crime com DNA do JR? Eles não podem. Mesma coisa nós no gráfico, né, família? Nós, traders profissionais, não podemos fazer uma venda se as pistas não estiverem apontando para uma venda. Tá? Então eu não posso falar que o JR matou os roletador se eu não encontrar, por exemplo, o DNA do JR na cena do crime. Se as pistas estiverem apontando para o JR, opa, achei a arma do crime com o DNA do JR. O JR não estava em nenhum lugar no momento do crime. E mais, porra, tem uma pessoa que fala que o JR odiava os roletador. Então tudo tá apontando, todas as pistas, pro JR ser o assassino dos roletadores, né, família? Mesma coisa no mercado. Se eu vou fazer uma venda, quando aparecerem pistas para mim fazer essa venda, tudo estiver apontando, confluindo para essa venda. LTB agindo como resistência, zona de FIBO, candle de confirmação, perca de volume no pullback, tudo confluindo. Então hoje em dia eu não saboto mais, viu? Não saboto mais o meu operacional. Só quando tudo acontece, viu? Só quando tudo acontece. Só quando tudo acontece. Então, essa é a confluência, né? Que o trader profissional deve buscar. Só operar de uma forma, família. Ponto final. Antes, era cada dia de uma forma que o JR operava, viu? Cada dia de uma forma. Peço mil desculpas aí, família. Eu fico pilhado na explicação, né? Esqueço do chat. Fala, Toshiro, tudo certo? Tô vendo muitos prata na casa, viu, família? Com um dinossaurinho aí. Aí mostra que o cara é raiz, né? Prata na casa raiz aqui da nossa revolução. Simbora, vamos que vamos. Fala, Eduardo. Eduardo Arruda, membro da nossa formação, da formação mais avançada do JR. Família, deixa o likezão aí, ó. Concordo. Albert, peço desculpa se eu pronunciei teu nome errado. Concordo, deixa o likezão aí, família. Vamos lá. O back... Então, curto muito, viu, Eduardo? Porra, pela manhã, por exemplo, tem muito movimento forte, né, velho? Muito movimento forte. Porra, é comum, muito comum. O backzinho entrar só uma vela de M15 ou até uma vela de M5 às vezes, quando o movimento tá muito forte. Uma vela de M5. Durante a manhã isso acontece muito. Agora, durante a tarde, dificilmente tu vai ver tendência pro back de uma vela e continuação da tendência. Dificilmente. Por quê? Porque tarde é mais morna, tarde normalmente tem pernada de correção, tá?